Contos reunidos do portal Recanto das Letras. O Calculista, por Alex Raimundo. Tudo o que vamos discutir aqui é hipotético, informou Taysir Al-Huk para o calculador humano Abtin Turel. Mas as soluções devem ser reais. Melhor dizendo, os seus cálculos devem permitir que uma não-nave hipotética viaje com segurança pelo espaço e retorne ao seu ponto de origem fixo. É uma tarefa e tanto, admitiu Turel, visto que há milênios isto é feito através de navegação presciente. Antes da guilda espacial, como sabe, eram usados computadores, prosseguiu Taysir. O que nós precisamos é de uma tabela de cálculos para reprogramar. Hipoteticamente, é claro, um desses computadores de navegação com um novo ponto fixo dentro de uma não-câmara. Suponho que o senhor esteja falando de uma não-nave dentro de uma não-câmara, ou o que está solicitando não faria nenhum sentido. Ponderou Turel, encarando o comerciante com os braços cruzados. Eu precisaria das coordenadas deste ponto fixo, naturalmente. Aquele era um dos pontos mais delicados da transação que Taysir estava conduzindo, pois basicamente implicava em revelar que o planeta natal dos Al-Huk, Baharat, seria o porto de origem da não-nave que estavam tentando recuperar. De posse dessa informação, o Império provavelmente não hesitaria em condenar todos os Al-Huk à morte e incinerar o planeta com armas atômicas para apagar qualquer vestígio da heresia ali cometida. Como se estivesse adivinhando seus pensamentos, Abtin Turel descruzou os braços e falou de modo franco. Escute, Sr. Al-Huk. Ou começamos a confiar um no outro, ou nossa negociação termina aqui. Antes que precisasse resolver este seu problema hipotético, já havia ouvido falar em calculadoras humanas? Taysir teve que admitir que não. Só quando ficara claro que não poderia usar mentats para efetuar os cálculos de que precisava, sem despertar suspeitas, que recorrera aos seus contatos no submundo de Tungurn. E estes lhe haviam indicado os serviços de Abtin Turel. Nós vivemos nas sombras por milênios, Sr. Al-Huk. Precisamos nos esconder das autoridades, porque somos uma pedra no sapato dos mentat, para usar uma expressão bem antiga. Portanto, não temos nenhum interesse em saber se o uso que vai dar aos nossos cálculos é legal ou ilegal, desde que pague o nosso preço. Se o senhor está arriscando o seu pescoço e o da sua família, o mesmo faço eu. Aquele último argumento convenceu o comerciante. Família, afinal de contas, era o mais importante. Está bem. Reconheço que, sem as coordenadas de origem, você não poderia sequer começar seus cálculos, concordou Taysir. Estamos escavando uma câmara subterrânea no meu mundo natal, Baharat. Ela será posteriormente convertida numa não-câmara, para abrigar a nossa não-nave. O calculador humano ergueu os sobrolhos. Notável. Vocês têm uma não-nave. Nem vou fazer a pergunta que acabou de me passar pela cabeça, de como vocês a adquiriram, porque isso não tem nada a ver com a minha tarefa. Precisamente, assentiu aliviado o comerciante. Certo. O seu contato lhe explicou sobre a nossa forma de pagamento? Sim, e eu trouxe o sinal, anunciou Taysir, abrindo uma gaveta da mesa de trabalho e dali retirando um frasco quadrado de cristal, com uma tampa esférica de bronze dourado gravada com arabescos. Dentro do recipiente, uma substância cor de âmbar, lembrando mel na aparência, mas consideravelmente mais líquida. Essência de melange. Aprecio sua generosidade, disse Abtin Turel, ao receber o frasco e guardá-lo cuidadosamente numa bolsa de couro que trazia presa ao cinto. Agora, estou pronto para começar os cálculos que lhe permitirão usar a sua não-nave para qualquer fim que tenha em mente. Ótimo, declarou Taysir, espalmando as mãos sobre a mesa. Só que tem um porém. O risco que eu e minha família estamos correndo é imenso. Portanto, nada mais justo que você e a sua equipe compartilhem do mesmo. O que queremos é que venham fazer o seu trabalho em Baharat e que fiquem lá até que tenhamos realizado todos os testes práticos com as novas tabelas de navegação que irão desenvolver. Seremos seus reféns? Indagou calmamente o homenzinho. Serão nossos hóspedes, assegurou Taysir. E lhes pagaremos 5 vezes o valor estipulado, caso tudo saia a contento. A expressão no rosto de Abtin Turel tornou-se inescrutável.
Finalmente, fez um aceno afirmativo de cabeça, embora suas palavras contradizessem isso. Não, Sr. Al-Huk. Se está disposto a pagar 5 vezes o preço combinado pelo serviço, creio que deve estar pronto a ser um pouco mais generoso. Se tudo funcionar de acordo com os nossos cálculos, vou querer 1% dos seus lucros sobre as suas vendas de especiaria. O rosto de Taisir se contraiu, mas o homenzinho ainda não terminara. Sem limite de tempo, Sr. Al-Huk. Enquanto a sua família estiver lucrando com a especiaria, 1% deve cair na nossa conta. Se por ano ou por mês, o senhor decide. Mas o que você está propondo é... Taisir começou a falar indignado. Uma sociedade, Sr. Al-Huk. Nós seríamos seus sócios minoritários, mas ainda assim, sócios. Taisir bufou, mas percebeu que não havia como escapar da armadilha que ele próprio criara. Se não concorda, posso lhe devolver a essência de melange agora mesmo, e fazemos de conta que esse encontro nunca ocorreu, disse calmamente Abtin Turel. Se eu concordar, vocês terão que se mudar permanentemente para Baharat, capitulou finalmente Taisir. Não há problema, redarguiu o homenzinho. Acho que os meus estão prontos para começar vida nova no seu planeta. Estamos há muito tempo esperando por alguém que valorize o nosso trabalho e nos pague de acordo. Taisir Al-Huk imaginou que, uma vez concluído o trabalho, não teria grande dificuldade em se livrar de Abtin Turel e seu grupo. Mas, para o calculador humano, aquela não seria a primeira vez em que alguém tentaria enganá-los ou eliminá-los para não pagar o preço combinado ou se livrar de testemunhas incômodas. Milênios de negociações nas sombras os haviam tornado especialistas nesse tipo de situação. O comerciante que não tentasse nada de estúpido com eles. O Orfanato das Sombras Esquecidas, por Kailash Shermak. Introdução. Em um mundo à parte, onde o sol nunca cansa de brilhar e as sombras ganham vida, existe um lugar secreto chamado Orfanato das Sombras Esquecidas. Nesse orfanato, as crianças não são comuns. Elas têm habilidades extraordinárias e peculiaridades que desafiam a lógica. As crianças extraordinárias. Evangeline, uma garota de olhos cor de tempestade, conseguia ouvir os sussurros das árvores e plantas. Ela era a mais antiga órfã do orfanato, tendo vivido lá por mais de um século. Evangeline era corajosa e guardava muitos segredos, sempre inclinando a cabeça para ouvir os murmúrios da natureza ao seu redor. Sua habilidade de ouvir as vozes da natureza a tornava empática e conectada ao mundo. Sr. Serafina, a zeladora do orfanato, era uma mulher enigmática com cabelos longos e negros que pareciam absorver a luz. Seus olhos mudavam de cor conforme seu humor, refletindo os segredos que guardava. Ela era a guardiã das Magdas temporais, portais que conectavam o orfanato a outras épocas e lugares. Sr. Serafina carregava o peso das memórias do orfanato, e sua expressão serena escondia profundidades insondáveis. Marseille, o menino invisível aos olhos humanos, era travesso e curioso. Sua pele era pálida, e ele parecia se fundir com as sombras. Marseille adorava pregar peças nos corvos que pousavam no telhado e observar os adultos sem ser visto. Sua invisibilidade o tornava solitário, mas também lhe dava uma perspectiva única sobre o mundo. Ava, a garota com asas delicadas, semelhantes às de uma borboleta, passava horas deslizando pelos corredores do orfanato. Seus cabelos claros brilhavam à luz do luar, e ela era sonhadora e romântica. Ava tinha uma ligação profunda com os quadros que retratavam momentos perdidos no tempo, sempre acompanhada de sua irmã mais nova, Abigail, que podia flutuar e tinha um jeito especial com os animais. Barnabas, o menino com escamas de crocodilo que brilhavam sob a luz do sol, era corajoso e determinado. Seus olhos amarelos eram atentos, e ele sonhava em explorar além das Magdas temporais. Barnabas tinha um temperamento forte devido a seu gene violento, e sua dependência de caça submarina o tornava um aventureiro nato. A ameaça dos cruéis. Nem tudo era idílico no Orfanato das Sombras Esquecidas. Existia uma ameaça sombria. Os cruéis, criaturas que se alimentavam das lembranças das crianças. Quando uma Magda temporal era invadida por um cruel, o tempo se distorcia
e memórias eram apagadas. Os cruéis eram figuras sombrias que emergiam das profundezas das sombras, sempre buscando apagar as memórias mais preciosas das crianças. A batalha final. Certa noite, os cruéis invadiram uma Magda temporal e ameaçaram apagar todas as memórias das crianças. Evangeline, com a ajuda de Sr. Serafina e seus amigos, decidiu enfrentar as criaturas. A batalha foi épica e cheia de ação. Evangeline, com sua conexão com a natureza, invocou as árvores ao redor, que se moveram para proteger o orfanato. Os galhos se entrelaçavam formando barreiras, enquanto as folhas sussurravam segredos antigos, enfraquecendo os cruéis. Marseille, invisível, espreitava os cruéis, causando confusão e distraindo-os com ruídos súbitos e objetos que se moviam sozinhos. Ava e Abigail sobrevoavam os cruéis, suas asas batendo rapidamente enquanto jogavam pó mágico sobre os inimigos, enfraquecendo-os e tornando-os visíveis para os outros. O pó mágico brilhava no ar, transformando a escuridão em um espetáculo de luzes cintilantes. Os cruéis, agora visíveis, se tornavam alvos fáceis para Barnabas. Barnabas, com sua força e coragem, atacou os cruéis de frente. Suas escamas refletiam a luz do luar, desorientando os inimigos enquanto ele usava sua habilidade de caça submarina para se mover com agilidade e precisão. Seus golpes eram poderosos, e os cruéis recuavam diante de sua determinação. Sr. Serafina, com seu conhecimento das Magdas temporais, utilizou um antigo feitiço para selar os portais invadidos. Ela movia as mãos com elegância, traçando símbolos no ar que brilhavam com uma luz dourada. Os cruéis tentavam resistir, mas a magia de Sr. Serafina era poderosa demais. Um final feliz. Com coragem e união, eles conseguiram derrotar os cruéis e restaurar as memórias perdidas. Sr. Serafina usou suas habilidades para selar as Magdas temporais, protegendo o orfanato de futuras invasões. As crianças aprenderam a valorizar ainda mais suas peculiaridades e a força da amizade. O orfanato voltou à sua tranquilidade habitual, e as crianças continuaram a viver em harmonia, explorando suas habilidades únicas e fortalecendo seus laços. O sol continuou a brilhar eternamente, e as sombras, agora, eram apenas lembranças de aventuras passadas, guardadas com carinho nos corações de cada órfão. A Máquina dos Sonhos, por Guilherme Augusto Ramos. Na cidade sombria do dia a dia, o inventor Lucas passou a noite em um pequeno laboratório cercado de ferramentas e máquinas. Ele tinha um sonho: criar uma máquina que ajudasse as pessoas a realizarem seus sonhos. Depois de muitos anos de trabalho árduo, formou-se em ornitologia. A máquina é um dispositivo mecânico com assento almofadado no meio de um conjunto de eletrodos fixados na cabeça do usuário. Lucas ficou animado e decidiu testar a máquina com um grupo de voluntários. Todos compartilhavam um sonho. Probe transformou a experiência em uma memória vívida. Lucas conheceu uma das voluntárias. Ela se chamava Marta. Lucas nunca tinha conhecido alguém como ela, pois passou o maior tempo de sua vida trabalhando nesse projeto. Enquanto trabalhava como detetive, Lucas entra no sonho de Marta. Ele estava na floresta, junto de uma suave luz dourada. Mas tudo mudou depois que essa luz o deixou. A madeira era escura e retorcida, a sala cheia de sussurros. Lucas começou a sentir o peso do medo e da dor de Marta. Apesar dessa escuridão e medo, Lucas começa a correr desesperado em busca de achar a Marta nesse sonho. Apesar de todo o seu esforço, ele não conseguia achar ela, e cada vez que ela percorria, mais escuro e com mais medo, ele ficava. Lucas então vê aquele feixe de luz depois de percorrer muito nesse sonho de Marta. Quando ele finalmente alcança essa luz, todo aquele medo vai embora, pois finalmente ele conseguiu chegar onde queria. Porém, aquela luz não era a parte boa. Na verdade, seria uma das piores coisas que ele poderia encontrar. Lucas, então, começa a ver todo o passado de Marta e fica assustado após ver por tudo que ela passou. Marta, quando mais nova, foi abandonada pelos seus pais. Ela foi deixada em um orfanato,
onde sofreu demais na sua infância. Somente após completar seus 16 anos foi adotada. Isso era tudo que ela queria. Uma família. Infelizmente, quem a adotou a obrigava a fazer sua comida, a lavar suas roupas. Ela não conseguia trabalhar para deixar um dinheiro para si mesma, pois seus pais adotivos pegavam todo o seu dinheiro e gastavam com eles mesmos. Marta, quando completou seus 20 anos, decidiu ir embora de sua casa e decidiu trabalhar de empresa para empresa, até receber esse convite para ser chamada como voluntária do experimento de Lucas. Lucas então desaba em suas próprias lágrimas, após ver o que Marta realmente passou. Seu choro foi tão forte que os outros voluntários que estavam vendo Lucas e Marta resolveram desligar a máquina dos sonhos. Marta então, após ver a situação de Lucas, lhe dá um abraço e o consola, mesmo sendo ela quem sofreu tudo no passado. Lucas então decide criar diversas máquinas dos sonhos, para conseguir ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda e que têm medo de dizer sobre o que passou. Então Lucas realmente consegue ver que todo aquele esforço durante anos não foram em vão. Savant, por Alex Raimundo. 100 anos antes do voo reinaugural da Ampoliros, Taysir Al-Huk estava dando os primeiros passos para desvendar os segredos da não-nave primitiva, encontrada à deriva por seu pai, Ghalib Al-Huk, no sistema Firunui. Mas, diferentemente do que seus descendentes diriam, ele não recorreu aos mentats para encontrar as respostas de que precisava. "Preciso saber se você é quem estou procurando", declarou Taysir Al-Huk, quando o homenzinho magro e quase careca foi levado à presença dele. "Eu sou Abtin Turel, como está no meu cartão de visitas", foi a pronta resposta. A conversa transcorria em Tungurn, maior cidade do planeta Messandi, numa saleta no porão de uma indústria metalúrgica, da qual os Al-Huk possuíam 70% das ações. Taysir a escolhera porque o maquinário em operação acima da cabeça deles inviabilizaria qualquer tentativa de sondagem remota, supondo que alguém, por algum motivo, decidisse que uma empresa fabricante de implementos agrícolas merecia ser espionada. "Você não se parece com um mentat", disse Taysir. "Nunca afirmei que era", riu o homenzinho. "Mas se você não quer recorrer a um, para obter os mesmos resultados que eu posso lhe dar, está diante da pessoa certa." "Como você faz?" "Bem, o que faz?" questionou o comerciante de braços cruzados. Turel deu de ombros. "Me ponha à prova. Imagino que esse cronômetro sobre sua mesa seja para medir o meu tempo de resposta, não é?" Taysir assentiu com um gesto de cabeça. Depois, girou a manivela de bronze de uma calculadora eletromecânica diante dele e observou atentamente o número que havia surgido no visor, o qual somente ele poderia ver. "Antes de você entrar na sala, digitei um número aleatório de 201 dígitos nesta calculadora. E agora, acionei o mecanismo para me dar a raiz elevada à 23ª potência do mesmo. Vamos ver se é capaz de me dar uma resposta. E quanto tempo leva para isso?" Turel ergueu os sobrolhos. "Interessante. Mas quero deixar claro que, em momento algum, afirmei ser mais rápido do que uma calculadora mecânica." Taysir descruzou os braços, parecendo finalmente estar mais relaxado. "Seria notável se fosse, mas imagino que isso exigira habilidades prescientes", redarguiu, retirando de um bolso da túnica de mercador uma folha de papel dobrado, o qual estendeu para Turel, junto com um lápis que mantinha sobre a mesa. "Escreva a resposta aqui, por favor." O homenzinho olhou para o que estava escrito e Taysir acionou o cronômetro. Após 50 segundos de imobilidade, ele começou a escrever, abaixo do número que Taysir havia registrado. "Pronto", declarou, empurrando papel e lápis para o comerciante. Este passou os 5 minutos seguintes revisando cada casa decimal do valor escrito por Turel, até se dar por satisfeito. "Como você faz isso?" repetiu. "Se você não é um mentat, o que é você?" Turel riu baixinho. "Pessoas como eu existem há muito tempo, Sr. Al-Huk. Segundo as lendas, já existíamos quando a humanidade ainda estava confinada à velha Terra. Nos chamavam de calculadoras humanas. Não precisamos passar por nenhum treinamento ou ingerir qualquer droga, como os mentats.
Nós simplesmente já nascemos assim. Nós? Então há outros como você? Turel deu novamente de ombros. O surgimento dos mentats, e antes deles, os computadores e máquinas sencientes, meio que obscureceram a nossa importância, mas sempre estivemos por aí. O fato de que ainda temos importância surge quando alguém precisa calcular grandes volumes de dados e não deseja contratar um mentat para isso. Creio que é justamente o seu caso, não é, Sr. Al-Huk? Taysir pareceu prestes a dar uma resposta seca, mas calou-se. Finalmente, abriu as mãos sobre a mesa. Sim, preciso dos seus serviços, Sr. Turel, admitiu. E talvez dos de outros como você, para revisar um grande volume de dados, algo que poderá ajudar sobremaneira os negócios da minha família. Se pretende mesmo me contratar, terá que dizer sobre o que são estes dados, Sr. Al-Huk, ou não terei referencial sobre o qual trabalhar. Imagino que não se trata de extrair raízes elevadas de números de 201 dígitos. Al-Huk juntou as mãos, antes de responder. São números muito antigos, extraídos de tabelas de dados calculados por computadores, antes do jihad butleriano. Turel ergueu os sobrolhos. A origem da informação é certamente bastante sensível, mas ainda não me disse o que há de tão secreto nestas tabelas. Taysir hesitou, mas já havia ido longe demais para desistir. Precisaria confiar um mínimo que fosse no homenzinho sentado à sua frente. São tabelas de navegação espacial. Navegação mais rápida do que a luz, declarou finalmente. A Última Arca, por Amélia Sanches. O Sol, outrora uma fonte de vida, mutara em um monstro cósmico. Erupções solares titânicas castigavam a Terra, desencadeando maremotos que varriam cidades inteiras. A atmosfera, contaminada e rarefeita, tornava a respiração um ato de resistência. A Arca, uma colossal estrutura subterrânea, abrigava os últimos remanescentes da humanidade. Entre eles estava Anya, uma brilhante cientista especializada em mecânica quântica. Diante do apocalipse iminente, Anya dedicou-se incansavelmente a uma única missão: encontrar uma saída para a humanidade. Após anos de pesquisa, ela conseguiu. Uma equação complexa, rabiscada em um quadro negro, continha a chave para um feito antes considerado impossível: a teleportação interdimensional. A teoria de Anya propunha a existência de um multiverso, onde realidades paralelas coexistiam. Uma dessas realidades, calculava ela, seria livre das catástrofes que assolavam a Terra. Com a ajuda de engenheiros e astrônomos, Anya construiu um portal quântico capaz de teletransportar seres vivos para outra dimensão. A evacuação da Arca foi um processo lento e meticuloso. Milhares de pessoas foram teleportadas uma a uma, desaparecendo em um flash de luz. A esperança pairava no ar, mas a alegria da nova vida era ofuscada pela tristeza da despedida. A Terra, o berço da humanidade, era abandonada para sempre. Anya foi a última a entrar no portal. Ao cruzar para a outra dimensão, sentiu uma sensação de leveza e desorientação. Abriu os olhos e se viu em um campo verdejante, sob um céu azul e límpido. A nova realidade era um paraíso. Mas a felicidade durou pouco. A estabilidade do portal quântico era frágil. As leis da física da nova dimensão eram desconhecidas e imprevisíveis. Poucos dias após a chegada dos refugiados, o portal colapsou, isolando-os para sempre. A humanidade havia escapado da destruição, mas encontrara um novo tipo de prisão: a solidão cósmica. Anya, a salvadora da humanidade, tornou-se a testemunha de um fracasso épico. A esperança que a impulsionara havia se transformado em um fardo insuportável. Em meio à vastidão desconhecida, a cientista contemplou as estrelas, questionando a natureza da existência e o propósito da vida. A última arca da humanidade havia encontrado seu destino final, não em meio às chamas da destruição, mas na imensidão fria e silenciosa do espaço.